estava falando com o Diogo aqui em off, uma atitude, cara, uma imagem assim horripilante, horrenda, medonha do nosso querido imperador decapitado por um indígena. Eu vou pedir que o Bernardo coloque a imagem aqui na tela. Tá carregando. Olha só. Olha aí, Diogo. Olha a coisa abominável, cara, que esses caras estão fazendo com a imagem do Brasil. Não é isso? Não se trata aqui de estou defendendo a família real, Não, é o Brasil, cara. Olha o que eles estão fazendo com a história do nosso país, entendeu? É um insulto ao Brasil, é um insulto aos brasileiros, né? É um insulto à nossa história, a história nacional, um insulto à nossa cultura e um insulto, Michel, ao indígena, né? O indígena aí, nós vamos começar a nossa conversa por esse retrato fantasioso do indígena brasileiro como um ser bárbaro, como se fosse um revolucionário francês, uma imagem anacrônica, descontextualizada e insultosa aos povos originários do nosso Brasil, né? Então, essa escola, inclusive, essa escola de samba, ela foi rebaixada, né? Não sei se por esse motivo, mas essa imagem é uma imagem insultosa a todos os brasileiros de bem. Exatamente, cara. E já começando, pegando o gancho do que tu falaste, o título de nossa live é justamente Dom Pedro II e o índio como símbolo nacional. Queria que tu começasse explicando por que o índio é um símbolo nacional. É correto dizer isso e por quê? Então, olha só, após a independência, como nós aprendemos nas escolas, houve um movimento cultural nativista no Brasil, né? Inclusive, membros das elites brasileiras, as pessoas, os pais, enfim, batizavam os seus filhos com nomes indígenas, né? Isso ali pela década de 1820, dentro desse movimento vintista, né, e nativista. Então, por ocasião da independência, a própria figura da independência foi retratada como uma mulher com traços indígenas, com vestimentas indígenas. E a construção da identidade brasileira, do Estado Nacional Brasileiro, no século XIX, viu no índio essa representação. Isso, inclusive, nas aulas de literatura do ensino médio, era apresentado, não sei se ainda quando os professores falavam do romantismo, né? O romantismo nativista, o romantismo de Gonçalves Dias, de José de Alencar, aquelas obras clássicas da literatura brasileira, da nascente literatura brasileira, elas evocam esse índio como uma figura romântica, como se ele fosse o cavaleiro medieval das histórias românticas que se escreviam em Portugal e na Europa, né? Então, dentro da construção da identidade nacional, se buscou essa simbologia no índio como símbolo do Brasil, né? Isso é bastante curioso, que em pese algumas pessoas dizerem assim, não, esse índio ele era um índio idealizado, ele era um índio sob a ótica do europeu, que seja, mas era um índio, né? E isso foi muito inovador porque, em primeiro lugar, foi a rejeição da simbologia europeia tradicional. Então, eles não evocaram as raças europeias, eles não evocaram o arianismo, eles não evocaram a tradição lusitana. Eles buscaram nos povos nativos do país essa figura simbólica. Ainda que, claro, com esse ar romantizado, mas era um índio, bem ou mal era um índio. E o índio ele figurou em várias imagens, vários produtos culturais do século XIX brasileiro. E eu recordo aqui, inclusive, de uma revista crítica ao Segundo Reinado, uma revista, vou dizer, de oposição ao Segundo Reinado, que foi a revista ilustrada do Ângelo Agostini, que era um imigrante italiano, e que ele toma essa representação do índio para retratar o Brasil. E, às vezes, esse índio ele se encontra com Dom Pedro II, esse índio se encontra com figuras que falavam em república. Então, sempre o Brasil ele era retratado como índio, né? Porque o império do Brasil, inclusive, isso foi encampado e financiado pelo imperador Dom Pedro II, que o Brasil fosse representado como um índio, né? Isso aparecia em várias alegorias do século XIX, esse índio como um símbolo do Brasil. Interessante, cara. Eu estava vendo aqui no Google algumas imagens da revista Ilustrada. Se o Isso. Bernardo puder encontrar e
botar para a gente, para o pessoal ver, realmente é bem interessante, porque o que nós vemos, ô Diogo, sobretudo na propaganda esquerdista, é uma crítica ao nosso império, como se fosse algo totalitário, algo que não dava espaço para uma identidade nacional, que não dava espaço para a cultura local. E tu estás falando que é totalmente o contrário, né? Não é só o contrário, Michel, como quem traz essa rejeição ao índio e essa europeização dos símbolos nacionais é a Primeira República. É a Primeira República que vai demolir o Rio de Janeiro colonial, que vai demolir o Rio de Janeiro imperial, que vai abolir essa figura do indígena para tornar a capital do Brasil uma França, uma Paris dos trópicos, né? Então, eles tiveram esse movimento estético de europeização do Brasil no começo do século XX, com a Primeira República. A chegada da República é a chegada da europeização e da higienização da imagem brasileira. Então, Manaus, Belém e o próprio Rio de Janeiro são chamados de Paris dos Trópicos, né? Porque passaram a seguir o modelo parisiense e o modelo europeizador. Então, olha só, o Império do Brasil ele foi muito nativo em vários sentidos mesmo, de buscar uma identidade nacional, uma identidade que representasse essa figura não só do índio, mas de uma cultura nacional. E quem vai europeizar o Brasil, na verdade, é a República. A República que tem essa europeização e depois a americanização, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos começam a assumir o protagonismo no mundo, as elites brasileiras republicanas passam a querer americanizar o país, né? Americanizar no sentido de fazer o Brasil semelhante aos Estados Unidos. Então, o índio vai ser sempre visto na República como um ser de segunda categoria, um ser humano de segunda categoria. Quando no Império, na monarquia, ele era o símbolo da nação.